E aí, estamos mais uma semana aqui! Sejam bem-vindos ao meu canal! Hoje a gente vai falar sobre um app muito importante que eu utilizo no meu dia a dia e seria muito importante se todas as pessoas pudessem entender, utilizar e ver o quão benéfico isso vai ser para a saúde da pessoa, sabe? Então você já sabe do que eu vou falar, né? Que é sobre o app Saúde. Muitos podem achar muita bobeira, sabe? Porque, você vai colocar um dado tal, não sei o quê. E... não falei nada com nada. E, você vai mostrar isso pra quem? Cara, não necessariamente você precisa mostrar pro médico. Isso vai ser bom porque você vai registrar tudinho ali quando acontece. E você pode mostrar pro seu médico. Você pode lembrar de falar com o seu médico. Mas você também vai monitorar aquilo pra você. Você ter o controle do que você tá fazendo, das coisas que você precisa fazer, dessa rotina medicinal, se é que posso falar isso. Isso ajuda muito no meu dia a dia e eu espero que ajude muito no seu também. Quando a gente entra no app Saúde, que é um app quadradinho, com coração, que possivelmente você tenha no seu celular, e espero que você não tenha apagado, como minha prima faz com os apps nativos do iPhone. Né, Amanda? Quando a gente entra no app Saúde, a gente vê um íconezinho com a nossa foto, ou com um emoji. Não sei como está no seu, mas se você clicar lá, você vai ver que existem outras opções, que não é só o perfil que você vai falar sobre você, mas tem o perfil da sua saúde e tem a ficha médica. No perfil de saúde, você vai colocar aquilo para você. Aquilo vão ser informações para você. Já na ficha médica vão ser informações para outras pessoas. No perfil de saúde você vai colocar seu nome, seu sobrenome, seu nascimento, seu sexo, seu grupo sanguíneo, o tipo de pele Fitzpatrick, que são 6 tons de pele. Então você vai decidir, ou você procura na internet. Eu utilizo o meu como 5. O último nível é 6 e eu acho que minha pele não chega ao nível 6. Então eu coloco o nível 5. Então você avalia qual é o seu tom e coloca. E por último, no perfil de saúde, nós temos cadeirante. E você coloca se você é cadeirante ou se você não é. Depois disso, nós temos a ficha médica. O que seria a ficha médica, Jean? A ficha médica é para justamente você mostrar para alguém. Então, se acontece alguma coisa com você na rua, a pessoa vai ter aquela ficha médica, vai entender sobre você, já que você não vai conseguir falar sobre você talvez, né? Então, você vai colocar todos os seus dados ali. Isso você vai poder colocar nome, sobrenome, data de nascimento, problemas de saúde, notas médicas, alergias e reações, medicamentos, grupo sanguíneo, você coloca se você é doador de órgãos, o peso, sua altura, o seu idioma principal, os contatos de emergência e, por último e mais importante, o acesso de emergência. Se você ativa quando mostrar quando bloqueado, aquela ficha médica vai estar disponível para as pessoas se você passar mal na rua, se você passar mal em algum lugar e ninguém tenha o seu contato de emergência ou saiba o problema que você passa e ali vão estar todas as informações. Então, Jean, como as pessoas vão ter acesso a essa ficha médica? Quando a tela estiver bloqueada e ela tentar apertar o botão para abrir o seu celular, desbloquear o seu celular, vai aparecer para você colocar a senha. Embaixo vão aparecer duas opções. Embaixo vai ter emergência. Ele vai clicar em emergência e depois em ficha médica. E quando ele entrar em ficha médica, vão estar todos os seus dados disponíveis e para quem deve ligar, qual problema você tem, eles vão entender você e vão saber, talvez, onde te levar, com quem falar. É muito importante isso. E também é muito importante que vocês falem para as pessoas sobre isso. Porque nem todo mundo sabe dessa ferramenta do iPhone. Então, assim, cara, avise. Se eu estiver passando mal, ativa isso no meu celular, você vai saber tudo, com quem falar, o que eu tenho. Certinho? Agora, saindo da parte do perfil e indo para a parte principal do app Saúde, nós temos 2 menus lá embaixo, que um é resumo e o outro é explorar. No resumo vão estar todos os itens, todas as ferramentas, todos os dados que você colocou como favorito. Então já vai aparecer ali para você. No explorar vão estar todos os que você insere informações ou não. E nós temos como categoria acompanhamento do ciclo menstrual. Na categoria acompanhamento de ciclo nós temos o item menstruação. E ali você insere a última vez que você menstruou e ele vai fazer um monitoramento para você do seu próximo ciclo menstrual,
do seu próximo ciclo fértil. Eu não cheguei a fazer o teste, porque eu não sei se vai ficar direto, se não vai ficar no meu celular, então eu não testei. Eu pedi pra minha prima filmar a tela dela sobre o ciclo menstrual e explicar um pouco pra gente. Então, vamos ver. Quando você abre o aplicativo Saúde, a tela inicial que aparece é um resumo das categorias onde foram inseridas informações. Aí você vem aqui no menu Explorar e Acompanhamento de ciclo. Está configurado aqui que o primeiro dia da menstruação foi dia 19 de agosto. Então, ele pintou de vermelho 5 dias a partir do dia 19 de agosto. Por que está pintado 5 dias? Porque aqui no menu Opções está configurado para duração da menstruação, 5 dias. Porém, essa é uma informação que varia mês a mês. Então, por exemplo, ele está configurado para o último dia da menstruação acontecer no dia 22 de agosto. Mas suponhamos que ela teve 2 dias a mais, durou 7 dias. Aí você pode configurar aqui, clicando nesse maisinho da menstruação, colocar se houve fluxo e acrescentar informações adicionais do nível do fluxo, se foi leve, médio ou intenso. E aí, apertando OK, ele vai estender o ciclo. Quando você coloca a data do primeiro dia da menstruação, ele já calcula sozinho a data do teu período fértil. Então, ele já fica pintadinho de azul o teu período fértil e ele já programa uma possível data para a menstruação do próximo mês. Só que como essa é uma informação variável, você pode configurar de acordo com o que for acontecendo. Aí aqui tem outros dados, você pode configurar os sintomas, tá vendo? Se teve cólica, inchaço, acne. Você pode colocar, por exemplo, se você colocar que teve... Aqui, no exemplo, tá 25 de agosto. Se você colocar que teve atividade sexual e você pode colocar se foi usada a proteção ou não. Aí, por exemplo, se você colocar aqui não usada e apertar OK, ele já deixa essa informação aqui pra você, tá vendo? Caso você queira revisar depois. Aí aqui, ó, teste de ovulação, qualidade do muco cervical. Você pode colocar temperatura, sangramento, todas essas informações. Aqui ele bota um histórico de ciclo, no qual você consegue filtrar as informações. Por exemplo, ciclo atual. Aqui nas opções, você pode colocar para ele te enviar notificações. Aí sempre quando a menstruação vai vir, tipo, vai vir no dia seguinte, ele manda uma notificação avisando. Atenção plena, que é sobre meditação, reflexão, tudo isso. Atividade, que é sobre exercícios. Audição. E algo muito importante na audição são os níveis de fone de ouvido. Então, assim, ele te informa se você tá ouvindo além do permitido. Porque, assim, ele não bloqueia pra você. Você não vai ouvir mais que isso. Não, ele não faz isso. Mas ele te mostra, olha aqui. Nesse momento, você ouviu mais de tantos decibéis. E isso é prejudicial à sua saúde. Se você quiser continuar, ok. Mas se você não quiser continuar, esse é o nível que você pode chegar. Esse é o nível aceitável. É isso que o iPhone faz. Nós temos a categoria também coração, que ele vê a sua pressão, ele vê seus batimentos cardíacos. Ele vê não, né? Você insere. Temos as medidas corporais, temos nutrição, temos outros dados. Dentro desses outros dados, eu pensei 3 que são muito importantes, que são administração de insulina, níveis de queda e teor alcoólico no sangue. Nós temos também respiratório, sintomas, porque você pode sentir alguma coisa se você tem que explicar pro médico o que você teve, quando você teve, e você vai registrando cada coisinha que aconteceu com você. Tem até acne lá, sabe? Então, assim, coloca direitinho. Eu acho que eu poderia até colocar, né? Olha aqui.
Não, tá aqui. Minha amiguinha. Dessa semana só. Não vai passar dessa semana. Nós temos a parte do sono, as partes vitais. E dentro dessa categoria, só estão esses, mas são muito importantes, que são frequência cardíaca, glicose no sangue, menstruação, saturação de oxigênio e temperatura corporal. São os mais importantes realmente para a gente verificar a vitalidade do nosso corpo. Ou vitalidade da nossa saúde. Eu não sou da saúde. Então, quem for, me explica. Aqui nos comentários, aqui embaixo. E por fim, nós temos os dados clínicos, que é onde ficam os registros médicos, como arquivos no modelo Clinical Document Architecture, ou CDA. E muitos médicos, talvez a maioria, ainda aqui no Brasil não utilizam isso. Então, é muito difícil a gente ter ainda isso conosco, nos nossos aparelhos, dentro dessa categoria. Médicos! Bora utilizar? Bora! Os que eu utilizo mais hoje em dia são o água, que está dentro de nutrição. Então eu controlo a quantidade de água que eu bebo e até serve para me lembrar. Jean, você precisa tomar mais água hoje. Você só tomou pouco. E ele vai te mostrando também o gráfico dos dias, os gráficos da semana, do que você tem bebido. Quer dizer, de acordo com o que eu tenho colocado também. Porque é óbvio que às vezes a gente esquece, mas o certinho é colocar sempre para você ter o registro de tudo aquilo que você está fazendo. O outro que eu utilizo é o análise de sono. Possivelmente vocês já perceberam que eu não uso o Apple Watch, eu uso o Mi Band 4 da Xiaomi. Por que, Jean? Você só fala de iPhone, tá? Não sei o que, Apple pra lá pra cá, taranana. Vai me dar um Apple Watch, querido? Vai pagar pra mim? No momento eu não tenho como custear. Se puderem patrocinar, tamo aí. O outro pulso tá livre. Dá pra usar um Apple Watch. Então, se quiser abençoar o irmãozinho aqui, ó, o amiguinho que tem ajudado vocês semanalmente, tá? Mas é mais barato o Xiaomi e também serve para monitorar sono, serve para verificar a frequência cardíaca. Então por isso que eu tenho utilizado ele. E na análise de sono ele na verdade não vê nele, tenta identificar o tempo que você está na cama e o tempo de sono. E ele verifica o sono leve e o sono profundo. Nós temos também os batimentos cardíacos. Eu verificar antes de eu ter o Mi Band 4 da Xiaomi, eu media a pressão arterial e via os batimentos através de aparelho de pressão normal. E eu colocava manualmente no aplicativo. Sendo que depois que eu comprei o aparelho, eu comecei a verificar os batimentos cardíacos que ele mesmo verifica de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos, você pode alterar. Então, eu verifico porque eu tive hipertireoidismo. Então ele gera uma aceleração também no coração, além de eu ter um histórico familiar de hipertensão. Então eu preciso controlar isso. Temos também a distância a pé e correndo, que você verifica os passos, que você verifica quanto você andou no dia, quanto você correu no dia. Mas não se iluda que todos os apps e todos os dispositivos erram nessa contagem. Nenhum é tão preciso. Então fica com o seu coração em paz. Ah, meu iPhone não é direito. Ah, minha Mi Band não funciona direito. Ela conta até mesmo no transporte público. Cara, já aconteceu comigo. Eu tava indo pro trabalho e eu cheguei lá com mais de 1000 passos. Como? Eu cheguei com mais de 1000 passos. Se eu moro perto do ponto e o trabalho era perto do ponto também, então era impossível. E aí eu comecei a perceber que ele contava os passos no balanço do ônibus. Então, acontecem esses erros. E com o tempo a tecnologia vai melhorando. Descansa seu coração. Eu uso também a parte exercício. Vocês podem utilizar qualquer app, Strava, Nike, Adidas. Existem vários apps de exercício. Porém, você precisa ativar tanto dentro do app quanto no app Saúde. Porque você precisa alterar lá que aquele app vai ser fonte para os registros que serão inseridos ali. Porque se você não ativar, ele não vai entrar. Eu uso também o peso e uso o IMC. O IMC, na verdade, quando você já coloca o peso, ele já calcula para você. Mas você precisa entrar naquele item para você registrar o IMC. Ele calcular uma coisa, mas você registrar são outros 500. O WatchOS 6
trouxe o app Ruído. Então todo Apple Watch que tem esse WatchOS 6, o sistema operacional 6, a partir do 6, né? Porque vão vir 7, 8 e todos já vão vir com. Ele monitora o nível de som ambiente em decibéis, ajudando a te identificar o quão prejudiciais e o impacto negativo que esse nível de som está tendo a sua audição. E hoje também nós temos aparelhos auditivos com sincronia com aparelhos Apple. Existem os aparelhos auditivos Made for iPhone. Todos os aparelhos auditivos que fazem parte desse grupo do Made for iPhone, eles reconhecem também o som ambiente, fazendo você compreender se o som do ambiente onde você está é prejudicial ou não, se vai te atrapalhar a entender algo ou não. Então esse era o vídeo que eu tinha para essa semana. Aqui tá a sugestão de música. E cara, por favor, comentem se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando, eu preciso saber. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Eu preciso saber. Eu preciso saber se eu estou indo no caminho certo. Eu preciso saber o que vocês têm de dúvida pra responder a vocês. Então, só vem, comenta aqui embaixo. Fala à vontade. Nem que seja pra me agradecer, né? Sempre é bom. Então, gente, muito obrigado e até semana que vem. Beijo.